encontrando. Se existem verdadeiros adoradores, também existem falsos adoradores. E vimos que a música é um ato de adoração. Então, por isso, ela tem que seguir os princípios da adoração. A adoração é feita com a mente e com as emoções, e de forma obediente. Deus deu todas as instruções para a nossa adoração. Antes de falarmos, irmãos, iniciar realmente o nosso estudo da Bíblia e do Espírito de Profecia sobre a música, quero dizer para vocês como eu cheguei aqui e em que circunstâncias. Há um tempo atrás, Daniel entrou em contato comigo, se eu podia vir aqui falar sobre música e adoração. Eu disse, sim, eu posso. Eu moro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é bem no centro do estado. Para chegar à capital, a Porto Alegre, são 310 quilômetros. E o último ano, a nossa família, nós notamos uma deficiência na saúde do meu pai. Meu pai tinha apenas 102 anos. Depois dos 101 anos, ele começou a diminuir a sua capacidade de locomoção, ele já começou a andar em cadeira de rodas, depois ele não conseguia mais tomar banho sozinho, a sua mente começou a ficar um pouco deficiente, ele já não reconhecia as pessoas. E nesse último mês, ele foi para o hospital com infecção. E a vida dele começou a saúde dele começou a definhar paulatinamente. E aí haveria uma dúvida. Meu pai está para descansar. Eu comecei a orar, irmãos, para que ele não fosse nesses dias em que eu estivesse aqui, porque eu não poderia voltar. Aqui de Belo Horizonte, né, para cá, nós levamos 6 horas viajando. Eu cheguei aqui meia-noite, acho que foi de quinta para sexta, né? Ou de quarta para quinta, eu já estou meio perdido no tempo. E vocês vão entender o porquê, né? E eu estava orando para isso, para que, se fosse para Deus descansar nesses dias, que fosse antes de eu viajar, ou depois de eu voltar. Na quarta-feira era o dia que eu precisava vir para na quinta-feira era o dia que eu precisava vir para cá. E na quarta-feira de manhã, às 7 horas da manhã, a minha irmã ligou, o pai descansou. De Santa Maria até Taquara, onde ele estava, são 340 quilômetros, 5 horas e meia de carro. Então eu arrumei a mala para vir para cá, e antes eu liguei para a minha irmã e disse, meu pai precisa ser enterrado hoje, quarta-feira, porque amanhã, quinta-feira, eu viajo. E ela disse, tudo bem. Entrou em contato com a funerária, ele morreu às 7 horas da manhã, então marcaram a cerimônia fúnebre para 5 horas da tarde. E agora eu tinha que arrumar as coisas para vir para cá e viajar até lá. Eu cheguei 1 hora antes lá. Fizemos a despedida do meu pai, levamos ao cemitério, voltamos, fizemos uma reunião com a família, e aí eu fui repousar na casa da minha irmã, 3h30 da manhã eu levantei. Agora era quinta-feira. E às 4 horas nós saímos de carro. Eu cheguei em Santa Maria, eu tinha 40 minutos para terminar de arrumar as coisas, ordenar a família, a esposa, todas as coisas. Não deu tempo nem de tomar banho, e aí eu peguei a mala e fui para o aeroporto. Então, 11h30 da manhã, e cheguei aqui meia-noite. E aí eu disse um recado, olha, não precisa, eu não vou no café da manhã, não precisa levar nada, eu vou descansar. E agora, para voltar aqui na terça-feira à noite, eu vou terminar aqui a mensagem, e já vou arrumar as coisas, e vou viajar depois de noite, alguém vai me levar aqui,
6 horas da manhã já tem o avião para voltar. E, se Deus quiser, eu vou chegar em casa lá no final da tarde. Irmãos, eu não recebo nada para fazer isso, nenhum dinheiro para fazer as mensagens. Eu não vendo livro sobre isso. E a única coisa que eu peço é que dê um jeito nas passagens de eu chegar aqui, né? Aqui tem, para chegar aqui foi 5 a 6 horas de viagem de carro, um local para dormir e uma alimentação, alguma coisa. Mas aqui tem um bom lugar para dormir e uma boa alimentação, irmãos. Assim nós estamos com disposição, né? Para falar a verdade sobre música e adoração. Eu tenho certeza que Deus quis que eu estivesse aqui. Meu pai descansou antes, com tempo de eu ir, me despedir dele e estar aqui essa manhã e essa semana. Eu orava para Deus: Senhor, se tu queres que eu vá lá no IAG, que meu pai descanse antes ou depois. Então, irmãos, nós temos certeza que é da vontade de Deus que vocês escutem essa mensagem. Ontem, hoje pela manhã, hoje à noite, domingo à noite, segunda-feira à noite, terça à noite. Há muitas coisas que eu vou dizer aqui e que eu só vou explicar durante as outras palestras que nós vamos fazer. Então, nós já recapitulamos, né, sobre a música é um ato de adoração. A nossa adoração é aquilo que nós entregamos a Deus como resposta de tudo que Ele é e tudo que Ele faz para nós. E a adoração, ela envolve o adorador, mas ela é centrada totalmente em Deus. E algumas das afirmações que eu vou repetir aqui é para nós termos em mente e gravar em nossa mente isso. A adoração é totalmente centrada em Deus, é para Deus, envolve o adorador. Deve modificar o adorador, porque conforme nós lemos em 1 Coríntios, né, 14:32, ela envolve as nossas emoções e a nossa mente. A igreja cristã não é um clube a qual pertencemos para satisfazer nossas necessidades. Em vez disso, a igreja é uma família para adorar a Deus. Assim, a verdadeira adoração é tratar a Deus como Deus. Quando nós tratarmos alguma pessoa ou algo como Deus, nós estamos adorando um Deus falso. A música foi criada no céu, por Deus e para Ele. Então, a música foi criada sacra, separada para um propósito santo. Infelizmente, alguns músicos adventistas dizem que não existe música sacra. A música foi criada sacra, sagrada, separada para adoração. E só existia adoração a Deus no céu. E foi tão importante que Deus colocou um regente para a música. Deus revelou aos seus profetas tudo o que nós precisamos saber sobre a música do céu. Existe um livro publicado pela Casa Publicadora, retirado de vários outros escritos de Ellen White, e que está escrito lá a música do céu. Deus revela sempre aos seus profetas todas as coisas.
e também revelou sobre a música. Vamos ler, irmãos, está ali. Amós capítulo 3, versículo 7. O que Deus fala a respeito da sua intenção em revelar ao povo? Ele primeiro escolhe alguém como profeta. Revela ele. E o profeta, então, fala ao povo. Amós, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E para não dizer que isso está escrito só no Velho Testamento, também está no Novo Testamento. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 19. Diz na versão da minha Bíblia: temos assim tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A maioria das vezes que a Bíblia fala em coração, está se referindo à mente. E nós vamos ver por que isso. Eu vou usar alguns conceitos aqui, que se vocês não entenderem, nós vamos explicar isso e demonstrar nas nossas próximas palestras aqui. Então, irmãos, a profetisa de Deus, aqui está escrito que Deus revela sempre aos profetas. E ela diz no livro Patriarcas e Profetas o seguinte: a música faz parte da adoração a Deus nas cortes celestiais. Nós vimos, né? No céu, os atos de adoração era a música, a forma de elogiar a Deus e dar gratidão a Deus, e a obediência dos anjos. Era uma forma de adorar, de reconhecer a Deus como Deus. Eles tinham prazer em obedecer a Deus. Vimos que a música fez parte da adoração no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Ela continua, profetiza de Deus, dizendo assim, devemos nos esforçar em nossos cânticos de louvor para nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestes. Irmãos, se ela disse que era para nós fazer tanto quanto possível a semelhança dos coros celestes, nós precisamos saber como é que é os coros celestes. Como eles fazem adoração através da música, se ela pede isso. Ela diz que no culto, o canto é um ato de adoração, tanto quanto a oração. Então, irmãos, quais são as características da música do céu? Deus revelou a Ellen White e ela escreveu para nós. E nós só juntamos aqui várias informações, não todas, mas o suficiente para nós entendermos. Então vamos lá. Características que tem a música do céu, ou a música criada para ele, a música que agrada a Deus, a música de adoração, e que nós devemos fazer o possível para chegar o mais próximo dessas características. Melodiosa. Então, a música do céu tem melodia. Harmoniosa. Tem harmonia. É suave. Sem dissonâncias. Dissonância é uma discordância da harmonia, pode ser uma discordância no ritmo, ou pode ser uma discordância no volume. Tudo isso o nosso organismo entende como dissonância. Sem gesticulações. Sem esforço físico. Sem movimentação física. Eu vou mostrar para vocês qual característica da música provoca movimentação física. A música que agrada a Deus não tem movimentação física. Então, ela não pode ter uma característica da música que produz isso, fisiologicamente.
As palavras são pronunciadas claramente quando tiver palavras na música. Nem toda música tem palavras. Não tem voz estridente. Em algum momento, Ellen White disse: não há nenhum anjo que se sobressaia aos outros enquanto canta. Por isso que não tem voz estridente. É entoada com espírito e entendimento. Espírito quer dizer emoções, e entendimento nós entendemos com a mente. Assim como a adoração, a música deve envolver emoções e mente. E nós vimos onde que Paulo esclarece isso. As emoções sempre sob o controle da mente. Existem elementos da música que atingem a nossa mente, influenciam a nossa mente, mais do que qualquer outra coisa. E existem elementos da música que influenciam as nossas emoções mais do que qualquer coisa. E existem elementos da música que influenciam os ritmos do nosso corpo, ou seja, influenciam o nosso corpo mais do que as outras. A música possui, então, 3 elementos principais. Não são os únicos, mas são os principais. Que é a melodia, e nós vamos explicar isso em outras palestras, o que é a melodia, o que é a harmonia, o que é o ritmo. Mas a melodia influencia principalmente as nossas emoções. Principalmente não quer dizer unicamente. Principalmente as emoções. A harmonia influencia principalmente a nossa mente. E o ritmo influencia todo o nosso corpo. Todos os ritmos do corpo. Nosso corpo tem muitos ritmos. Respiração é no ritmo. Pressão arterial tem o ritmo. Batimento cardíaco tem o ritmo, ondas cerebrais tem ritmo, a liberação de nossos hormônios tem ritmo. Nós somos um organismo com ritmos. E o ritmo da música influencia os nossos ritmos, de uma maneira boa ou de uma maneira ruim para o nosso organismo. Então, existem basicamente dois tipos de ritmos da música. Um ritmo que é concordante aos ritmos do nosso corpo. Então nós dizemos que esse é o ritmo natural. Semelhante ao ritmo do batimento cardíaco, da respiração, da nossa caminhada. E de todos os outros ritmos que nós temos. Esse é um ritmo concordante com os nossos, é o ritmo natural. Ele é benéfico para o nosso organismo, porque ele é concordante com os nossos ritmos. Mas existe um ritmo da música que ele é discordante, ou antinatural. O que faz esses ritmos discordantes? Como ele é discordante dos nossos ritmos biológicos, ele vai influenciar esses ritmos biológicos. Ele pode provocar ansiedade, estresse, euforia, êxtase. Êxtase é quando as emoções superam a influência da mente. Transe. Transe é quando a nossa consciência, a nossa mente é totalmente inibida e fica à mercê de uma influência externa. Esse é transe. Hipnose, que é um tipo de transe, e vício. Vício semelhante ao vício de drogas psicoativas. A música tem esse efeito. Pode ter esse efeito. Esse ritmo discordante, há um outro efeito ali, e que está sublinhado no slide. Ele inibe a mente. Inibir quer dizer diminuir a sua função, diminuir a sua influência. Isso é inibir a mente. E nós lemos antes que é com a mente que nós
Adoramos a Deus. Se a nossa mente está com a sua função diminuída ou até impedida, não tem como o Espírito Santo atuar. Não tem como nós adorarmos a Deus. Isso é fisiológico. Estes efeitos podem ser aumentados ou diminuídos quando esse ritmo discordante da música é chamado ritmo sincopado. Essa síncope, essa discordância pode ser no acompanhamento ou pode ser na melodia da música. A síncope do nosso organismo é uma mudança de ritmo. E, normalmente, ela é prejudicial. Se dá uma síncope no coração, é uma arritmia, uma mudança de ritmo, e pode levar à morte. Então, síncope quer dizer mudança, e geralmente não é benéfica. Então, aqui nós temos, irmãos, uma figura do nosso cérebro. A parte de cima do cérebro é onde está a testa, né? Fica atrás da testa. Então, é essa parte da frente do nosso cérebro é que é responsável pelo funcionamento que determina a nossa mente, nossos pensamentos, nossas decisões. A consciência é aqui, nessa parte da frente do cérebro, chamado lobo frontal. E essa parte mais externa do lobo frontal, como se fosse uma casquinha, é chamada de córtex pré-frontal. É ali que acontece todas as funções da nossa mente. E aí essa parte colorida mais interna chama-se sistema límbico. É essa parte colorida, dá para perceber que está dentro do cérebro, né? Bem no interior do cérebro. Esse sistema límbico é responsável por evocar as nossas emoções. Eu vou deixar para explicar isso, definir isso em outra oportunidade. Mas essa é responsável pelas nossas emoções. Então, a mente tem influência sobre as emoções e as emoções têm influência sobre a mente. Hoje à noite eu vou explicar direitinho isso, essa influência. Orientação da criança, página 360, diz: é a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Tudo quanto desviar a mente de Deus serve aos propósitos do inimigo. Por quê? Porque é na mente que age o Espírito Santo. É na mente que nós conseguimos discernir entre o certo e o errado. Se essa mente for inibida ou desviada, o inimigo tem acesso tanto à nossa mente quanto às nossas emoções. Então, irmãos, tudo quanto desvia a mente de Deus, ou tudo quanto inibe a mente, porque se inibe a mente, ela não tem condições de atuação do Espírito Santo. Serve aos propósitos do inimigo. Aqui diz tudo. E esse tudo inclui também elementos de adoração. Sem obediência, nenhum culto pode ser agradável a alguém. A Deus, né? Sem obediência a quem, irmãos? Sem obediência a Deus, nenhum culto pode ser agradável a Ele. Não é o líder de música. Não é o pastor. É a Deus. Outra coisa que nós podemos acompanhar, vamos ler Levíticos 10, 10. Não misturar o sagrado com o profano. O profano é o que é o comum, é o que não foi separado com um propósito sagrado. O sagrado é aquele que foi separado para a adoração. Nós vamos ler em Levíticos 10, depois Ezequiel 44, depois 1 Coríntios 10, tá? Para ficar bem claro esses princípios aí. Então, Levíticos 10, 10 e 11. Ontem nós lemos, né?
Nadab e Abiú, e agora nós vamos ler só isso, só os versículos 10 e 11, para fazeres diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Quem é o povo de Israel na atualidade hoje? Me ajudem, quem é? Espiritualmente falando, irmãos, quem é o povo de Israel espiritual? Hã? Então isso aqui está escrito para a igreja adventista, né? Correto? Ezequiel 44, 23. Aqui também tem algo semelhante, vamos ver. 44, 23. Agora está falando aos líderes. E vocês são ou serão líderes. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas eu sou jovem há mais tempo que a maioria de vocês. Então eu vou ter menos tempo para alertar a igreja. E eu vou passar essa tocha para vocês, que são jovens há menos tempo. E aqui está dizendo qual é a nossa função. Versículo 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. O que é profano é o comum. Quando nós colocamos o comum na adoração, isso se torna profano. Vou usar um exemplo, irmãos. Leite de soja é algo saudável ou não é saudável? Soja não transgênica. Saudável ou não? Sim. Podemos usar ou não podemos? Leite de soja é vegetal. Sim ou não? Vamos supor que isso aqui seja leite de soja. Agora, se eu pegar um pouquinho de cachaça e pingar aqui só um pouquinho, 3 gotas de cachaça no leite de soja, ele continua saudável? Mas são só 3 gotas. Então, qualquer coisa comum, estranha à adoração que nós colocarmos, ela já não é uma adoração verdadeira, mesmo que for 3 gotinhas. É isso que diz aqui. Não misturem o profano com o santo, porque se torna profano. É isso que diz aqui. 1 Coríntios 10, 21 e 22. Também tem a orientação aqui no Novo Testamento. 1 Coríntios 10, 21 e 22 diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Eu vou voltar de novo. Tudo o que afasta a mente de Deus está a serviço do inimigo. Então aqui diz, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 22. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Irmão, será que a organização da igreja adventista é mais forte que os princípios do Senhor? Nós temos que fazer diferença entre princípios de Deus, doutrinas baseadas na Bíblia e práticas da nossa igreja. Todas as práticas da nossa igreja têm que estar de acordo com assim diz o Senhor. E nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos fazer isso. E a salvação é individual. E eu vou colocar aqui princípios e práticas, e vocês, cada um, vão ter que decidir o que fazer. Está bem claro não misturar o sacro com o profano. A música de adoração segue os princípios, envolve a mente. Qual elemento da música que influencia a mente? Harmonia. E as emoções, qual elemento da música que influencia as emoções? Melodia. Então a música de adoração a Deus é primordial melodia e harmonia.
O ritmo é secundário. E precisa ser um ritmo concordante com os nossos ritmos, porque esse é o benéfico. Se for um ritmo discordante, ele vai inibir a mente. E se torna fisiologicamente impossível do Espírito Santo agir. Entenderam por que Deus disse para Ellen White escrever isso para nós? E quando eu descobri esses efeitos, irmãos, eu não pude me calar mais. Eu sou doutor em fisiologia humana. Eu explico o funcionamento do sistema nervoso a meus alunos. E agora, Deus disse, meu amigo, você sabe a fisiologia, então você tem que explicar agora. Mas infelizmente, irmãos, o meu diploma de doutorado é rasgado simplesmente com, mas eu acho que isso pode. As emoções devem estar sujeitas à mente. Então, por isso tem que ser um ritmo concordante, porque o ritmo sincopado inibe a mente. De acordo, irmãos, com essas características, nós vamos escutar agora, e eu vou pedir para o Mateus colocar um vídeo com a música que tem as características da música do céu. Vamos ouvir. Ok, pode ser só a música mesmo, não tem problema se não pegar a melodia. Obrigado. Dá vontade de continuar escutando, né? Ficou claro, irmãos? Uma música de adoração a Deus, não há dúvidas. Nós não mexemos no nosso corpo. Nossa adoração e nossas emoções estavam centradas em Deus. Mas, infelizmente, o líder da música do céu se rebelou contra Deus. E ele foi jogado para a terra. Ele não perdeu as suas habilidades nem seus conhecimentos de música. E agora ele precisa fazer uma música para adoração a Ele. E uma música para inibir a adoração a Deus, para que os adoradores a Deus não recebessem a influência do Espírito Santo. E ele modificou a música. Na música do céu predomina melodia e harmonia sobre o ritmo que é natural e concordante com nossos ritmos. Na música modificada por Satanás, predomina o ritmo, e o ritmo discordante para inibir a mente. Ele supera a melodia e a harmonia. Assim foram criados, então, instrumentos para enfatizar o ritmo. Não tem notas musicais, não pode fazer harmonia nem melodia, só o ritmo. Então, enfatiza o ritmo.
E se vocês forem à Bíblia e verem quem foi que iniciou a música, Jubal, ele era descendente de Caim. A música na terra iniciou por descendentes de Caim. E aí foram criados instrumentos como tambores, pratos, chocalhos, triângulos. Só dão ênfase no ritmo. Não tem nota musical, então eles fazem ruído. E com esses tambores e instrumentos afins foram usados pelos povos pagãos através dos tempos para produzir um ritmo sincopado com ênfase no segundo tempo e não no primeiro. O ritmo concordante com os nossos ritmos, ele tem acentuação no primeiro tempo. Para nós respirarmos, a inspiração é ativa, é forte, a expiração é fraco. Assim é os nossos ritmos biológicos. Então, o ritmo concordante com os nossos ritmos também tem acentuação no primeiro tempo. Mas foi criado um ritmo discordante dos nossos, então ele acentua o segundo tempo. E aí ele começa a mexer nos nossos ritmos biológicos. E os pagãos começaram a usar, então, esses instrumentos, tambores, para enfatizar esses ritmos. Ou seja, para mexer mais com o nosso corpo, para mexer mais com nossos hormônios, nossos neurotransmissores, nossas ondas elétricas do cérebro. Então, esse ritmo sincopado tem uma marcação repetitiva. Ritmo quer dizer repetição. Mas a repetição pode ser em longo espaço de tempo ou em curto espaço de tempo. E os pagãos utilizaram os tambores, né, para produzir o ritmo sincopado e marcado em curto espaço de tempo. Para induzir o quê? Induzir a dança, ao êxtase, as emoções superam a razão, ao transe. É isso que acontece. O que é o transe? A nossa mente é totalmente inibida e fica sob o controle de uma influência externa. Os pagãos fazem o transe para ter a influência de espíritos com letra minúscula. Esses espíritos nós sabemos que são anjos malignos de Satanás. É eles que entram nas pessoas, que tomam conta das pessoas. O Espírito Santo não faz isso. Ele age na mente. Os demônios, a mente precisa ser inibida para eles tomarem conta do ser. Por isso que Ellen White diz, tudo que desvia a mente de Deus está a serviço de Satanás. E esse tudo está incluído a música dita para adoração. Esse ritmo é usado no culto aos demônios. O vodú é justamente a religião do diabo. Iniciou isso nos povos pagãos da África. E quando os pagãos da África vieram para a América, esse ritmo foi trazido para as Américas. E aqui eles viram aquela música tradicional religiosa. E aí eles mesclaram o ritmo pagão do vodú com a melodia e a harmonia das músicas religiosas tradicionais. Antes da mistura com a música tradicional, esse ritmo do vodú deu origem ao ritmo em blues, ao jazz, ao rock e todos esses ritmos híbridos. Ao longo do tempo é que esse ritmo foi colocado na melodia e na harmonia das músicas religiosas tradicionais. Esses vários tambores pagãos eram tocados por vários instrumentistas, né? Por várias pessoas. Quando esse ritmo chegou na América, não dava para colocar nos grupos, né, para fazer o rock e o jazz, tantos tambores. Então, eles juntaram esses tambores em um prato para um
uma pessoa só tocar. E esse conjunto de tambores e pratos nós conhecemos como? Bateria. O ritmo é o mesmo. O objetivo é o mesmo. E agora esse ritmo foi colocado na música religiosa. Então nós temos um ritmo profano, numa melodia, harmonia e numa letra sacra. Quando nós misturamos o profano com o sacro, fica profano ou fica sacro, irmãos? Eu gostaria de ouvir de vocês. Essa música é conhecida como música religiosa, ou evangélica, ou pop religiosa, ou música comercial, ou música gospel, ou música cristã contemporânea. Tem todos esses nomes, menos música sacra. O maior regente de corais do século XX, chamado Robert Shaw, ele disse a respeito dessa música: a música que se está tocando na igreja não se entende, é perversa. Nós já vimos, para que nossa adoração seja aceita por Deus, não podemos misturar o sagrado com o profano. Já lemos aqui. Mas, infelizmente, esse ritmo foi colocado na música tradicional religiosa. E nós vamos ouvir agora uma música, o hino Salvo em Jesus, tocado com o ritmo profano. Pode tocar para nós? Conhece a melodia? Salve em Jesus, meu mestre. Eu não coloquei a letra ali, irmãos. Obrigado, acho que já deu para ter uma ideia, né? Obrigado. Porque uma vez que nós colocamos o nome de Deus, que é sagrado, no ritmo profano, nós profanamos o nome de Deus e transgredimos o terceiro mandamento, se não me falha a memória, não me corrija, não é o terceiro mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Aqui tem bateria, tambor, para enfatizar o segundo tempo. É ritmo profano, inibe a mente. E Deus diz, através de Ellen White, que tudo que afasta a mente de Deus está a serviço de Satanás. Eu tenho tempo para contar uma história. Quando eu fui pregar numa igreja em Salvador, na Bahia, e a moça que me contou essa história me autorizou a contar, ela disse assim, eu pertencia aos grupos back vocal de Ivete Sangalo e outros cantores populares. São aqueles músicos que ficam atrás, né, do cantor, fazendo o back vocal. E ela disse, eu conheci a verdade, eu vim para a igreja adventista. E cheguei aqui e me deparei com o mesmo ritmo na música. E eu digo, não é possível. Eu fui convidada para cantar nos conjuntos da igreja e eu não aceitei. Ela dizendo. E aí eu convoquei algumas pessoas para fazer um grupo, para fazer música diferente. Mas as pessoas que cantavam melhor já estavam cantando nos grupos da igreja. Então eu tive que convidar pessoas que não tinham a mesma instrução musical e o treinamento musical. E aí eu fui procurar alguma instrutora, algum instrutor, para nos dar técnica vocal. E eu fiquei sabendo de uma professora de música que era presbiteriana. E eu fui falar com ela. Eu disse, professora, nós temos um grupo na nossa igreja. Ela disse, que igreja? Igreja Adventista. Só que eles não têm
treinamento vocal. E eu gostaria, né, de saber se a senhora pode nos ensinar a cantar. Ela disse, eu tenho tanta coisa, eu escrevo livros, eu atuo na minha igreja, eu sou professora mas traz o grupo de vocês, eu quero escutar que música vocês cantam. E ela levou para a casa da professora o grupo adventista. E ela escutou uma música e disse, pode parar. Para vocês cantarem esse tipo de música, eu arranjo tempo. Eu não cobro nada de vocês, a não ser o gasto com a luz. E começou a ensiná-los, eles a cantar música sacra. E a amizade dessa moça adventista com ela, chegou ao ponto de ela dizer, professora, a senhora daria palestras na nossa igreja, igreja adventista, sobre música? Ela disse, com o maior prazer. E ela foi um sábado à tarde falar sobre música na igreja adventista do sétimo dia, sendo uma professora presbiteriana. E entre a fala dela, alguém fez uma pergunta, professora, e a música gospel que está sendo tocada na igreja, o que a senhora diz disso? Ela disse assim, é música do diabo. Vocês não sabem, não? Sabe onde eu aprendi isso? Nos livros de Ellen White. Vocês não leem, não? Precisa alguém de outra igreja dizer isso, irmãos? E nós ouvirmos na nossa igreja que não tem problema de adorar a Deus com isso? Nossos irmãos não estão lendo os livros da profetisa do Senhor, por isso fazem isso. Embora esse tipo de música esteja sendo cada vez mais utilizado como louvor na adoração em nossas rádios, em nossa TV, nossas instituições, nossas igrejas, eu quero ler com vocês Romanos 9, 27. Qual é a resposta para isso? Mas todo mundo está fazendo na igreja. Então vamos ver o que Deus diz. Romanos capítulo 9, versículo 27. Eu vou esperar um pouquinho para vocês encontrarem lá. Vocês me disseram que o Israel espiritual é quem mesmo? Nossa igreja? Igreja adventista? Ok, então vamos lá. Romanos capítulo 9, versículo 27. Mas relativamente aos adventistas do sétimo dia, dele clama Isaías, ainda que o número dos adventistas do sétimo dia seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Vocês sabem de cor. Apocalipse 12, 17, 14, 12, 19, 10. Qual é a característica do povo remanescente? E o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Ontem nós estudamos a Bíblia, hoje nós vamos ver o que o espírito de profecia diz. E como eu tenho tempo ali, eu não sabia se eu teria tempo para ler isso, eu vou ler aqui, Perguntas feitas a pastor Ted Wilson. Você sabe quem é pastor Ted Wilson? É como se fosse o Moisés do povo de Israel, né? Presidente da Associação Geral. E mandaram para ele as seguintes perguntas. Há diretrizes sobre qual o tipo de músicas que podem ser tocadas nas igrejas adventistas? Muitos estão usando bandas de rock com contrabaixos e guitarras elétricas. É como se a igreja fosse mais parecida com um café ou com um concerto pop rock. Qual é o seu ponto de vista acerca da música adventista do sétimo dia? Pergunta feita por John, da Indonésia. Segunda pergunta, agora feita pela Karen, dos Estados Unidos. Como devo lidar com as letras repetitivas e o volume doloroso da música nas igrejas adventistas em toda a América hoje? Eu vou à igreja para dar a Deus meu culto, mas a música é prejudicial.
Resposta de Ted Wilson. Deus nos convida a nos entregarmos completamente a Ele, Deus. E Deus nos usará para influenciarmos outros para Ele. É muito importante que busquemos encontrar as respostas de Deus, as perguntas sobre música na Bíblia, no espírito de profecia, através da oração e permitindo que o Espírito Santo impressione nossas mentes. Irmãos, nós temos muitos líderes de música hoje, com a mente inibida pelo ritmo. E o Espírito Santo não consegue atuar. Por isso eles ainda ficam dizendo que um ritmo mundano, popular, demoníaco, pode ser usado na igreja. Vamos orar por eles, para que deem uma brecha na sua mente para a atuação do Espírito Santo. Porque é isso que Deus está dizendo. E ele continua aqui. As composições musicais que tocamos, cantamos ou ouvimos devem ser melodiosas e cuidadosamente arranjadas. A música não deve ter elementos de natureza não bíblica, inapropriadamente mundana ou estilo rock. Estava vendo se eu estava aqui. O slide. Devem elevar-nos para o céu e apontar para Deus, e não para nós. O Espírito de Profecia possui alguns conselhos maravilhosos sobre a música e sua influência, incluindo o uso de bateria. Nossa música deve falar ao coração e à mente. Está vendo? Emoções e mente. Deve ser equilibrada de acordo com instruções e conselhos da Bíblia e do Espírito de Profecia. Deve ser uma música que edifique a fé. Esse equilíbrio, irmãos, não é equilibrar um pouco de profano e um pouco de sacro. Não é esse o equilíbrio que fala aqui. O equilíbrio é eliminar totalmente o elemento profano e ser equilibrado no elemento sacro. O que diz o Espírito de Profecia a respeito disso? Logo antes da terminação da graça. Quando é esse tempo, irmãos? Vamos deixar claro isso. Quando é que é logo antes da terminação da graça? Está no passado? Está no futuro? Ou está no presente? É hoje. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Deus já prevendo. Olha, lá na frente, 2025. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Lembra o fogo estranho? É o comum. É aquilo que não é separado para adoração. E ela diz, haverá gritos com tambores, música e dança. Gritos com tambores, música, harmonia e melodia. Dança. O que provoca a dança? É o ritmo repetitivo em curto espaço de tempo. Tcham, 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 tcham. Isso provoca a dança. Então vai ter um ritmo repetitivo. Muito bem. Agora vamos ver se isso pode ser usado para adoração a Deus. Porque isso, ela diz, haverá gritos com tambores, música e dança. E aí vem o Espírito Santo. Que palavra tem ali, irmãos? Mas e se for na igreja adventista? Se for na rádio? Se for na televisão? Será que o Espírito Santo não abre uma brechinha? Aqui diz, nunca se revela por tais métodos em tal balbúrdia de ruídos. Eu entendo, irmãos, agora é eu entendendo em cima disso, que qualquer instrumento que não produza tons, ele não é apropriado para adoração, porque produz ruído. Ellen White diz que o ruído não é música, e aqui está dizendo que o Espírito Santo nunca se revela por tais métodos em tal balbúrdia de ruídos. Isto é uma invenção de Satanás para anular o efeito santificante, da santificante verdade para esse tempo. Nós entendemos a verdade com a nossa mente. E está sendo inibida
por esse tipo de ritmo. É melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com música do que usar instrumentos musicais. Ela está falando aqui, misturado com... Nunca ter o culto do Senhor misturado com música do que usar instrumentos musicais para fazer a obra que me foi mostrada. O que foi mostrado para ela ali? Grito, tambores, música e dança. Quais são os tambores que ela cita aí? Quais são os instrumentos que ela cita aí? Tambores. Então ela está dizendo, usar instrumentos musicais para fazer a obra que me foi mostrada. O único instrumento lá em cima que ela ressalta são tambores. Então está bem claro ou não está claro isso? Que tambores não devem ser usados na adoração. As forças satânicas misturam-se com o alarido e o barulho. Então eu entendo, é uma conclusão minha, devido a isso, que qualquer instrumento que não produza tons, que não dê para fazer melodia e harmonia, só ruído, é inapropriado para adoração. Essa é uma conclusão minha. Ela continua falando, irmãos, nenhum apoio deve ser dado a tal espécie de adoração. A gente tem vários vídeos na internet, né? Pianista, regentes, líderes da associação geral, pastores, não há nenhum problema com isso, em ter bateria aqui na frente. Aqui Deus diz, nenhum apoio deve ser dado a tal espécie de adoração. Barulho não é música. Os anjos de Deus se unem a nós quando cantamos com espírito e entendimento. Obrigado pelas músicas sacras que vocês estão cantando aqui. Deus é louvado por isso, sem dúvida. A menos que aos crentes sejam ensinadas ideias precisas acerca do culto verdadeiro, irmãos, aqui diz que nós precisamos ensinar os crentes. Mesmo que eles não queiram aprender. Mesmo que sejam resistentes ao aprendizado, mas nós precisamos falar. A menos que aos crentes sejam ensinadas ideias precisas acerca do culto verdadeiro e da verdadeira reverência para com Deus, prevalecerá entre eles a tendência de nivelar o sagrado com o comum. Tais pessoas, professando a verdade, serão uma ofensa a Deus e uma lástima à religião. Querido irmão, se você ainda acha que esse tipo de música Deus aceita, está aqui a resposta. São uma ofensa a Deus e uma lástima à religião. Será que nós podemos usar essa música pelo menos para fazer evangelismo para os outros? Eles estão acostumados com essa música. Quem sabe vão tocar essa música para chamar eles para a nossa igreja? Será que nós temos alguma revelação de Deus sobre isso? Diz ali, ó, a conformidade aos costumes do mundo converte a igreja ao mundo. Jamais. Ela podia dizer, mas se for um grupo da igreja, aí vai dar certo. Ela diz jamais, converte o mundo a Cristo. A associação com as coisas do mundo na música é considerado inofensivo por alguns observadores do sábado. Que bom que é por alguns. Tais pessoas estão, porém, em terreno perigoso. É assim que Satanás procura desviar e controlar as pessoas. Tão suave é o trabalho do inimigo que não se suspeita dos seus ardis. Agora diz, e muitos membros da igreja tornam-se mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É Deus falando, irmãos, não é eu.
Eu só usei uma frase dizendo a minha conclusão. E essa vocês têm o direito de discordar. Mas aqui é Deus falando. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que se afastam de seus mandamentos e não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Deus não aceita obediência parcial. É vã a adoração. É falsa a adoração com esse tipo de música. Deus requer hoje de seu povo uma distinção tão grande do mundo, nos costumes, hábitos e princípios, como exigia de Israel antigamente. É a mesma coisa. Felizmente, irmãos, ele não mata imediatamente como ele matava no Israel antigo. Assim ele fez lá, quando eles adoraram o bezerro de ouro, ou com Nadab e Abiú. Mas, irmãos, nossas instituições no passado já foram queimadas por Deus porque não obedeceram o que Deus disse. O sanatório em 1900 e a casa publicadora não fizeram o que Deus disse, ele queimou isso. Eu espero que as nossas instituições hoje não precisem mais ser queimadas para ouvir o que Deus quer dizer. Ele já fez isso no passado, eu creio que ele não vai fazer mais, porque ele já fez. Precisamos viver o céu antes de entrar nele. Deus sabe quem são seus súditos leais e fiéis de seu reino na terra, e os que fizerem sua vontade aqui no mundo, tal como é feita no céu, serão tornados membros da família celestial. Irmãos, nós seremos transformados, apenas o nosso corpo será transformado na volta de Jesus. Não os nossos costumes, não o nosso caráter. Isso tem que ser modificado agora. Após a volta de Jesus, aqueles que estarão entre os remidos participam da música com o coro angelical, pois aprenderam onde? O que diz lá? Aprenderam o cântico aqui na terra. Por isso nós temos que ensinar. Até a década final de 80, a música na sua igreja era música sacra, não tinha elemento profano. Mas Ellen White diz que Satanás fará da música um laço. E aí está a modificação. Mas nós não precisamos entrar nesse grupo. Nós temos orientação. Se a nossa mente estiver aberta, o Espírito Santo age. E nós vamos continuar fazendo a adoração verdadeira, porque aqueles que estarão no céu aprenderam o cântico aqui na terra. Eu posso concluir que aqueles que não aprenderem aqui na terra não estarão no céu. Se um dia o povo de Israel usou pandeiro, no céu não haverá pandeiro. Se algum dia o povo de Israel usou no passado, e Deus tolerou isso, os tambores, no céu não haverá tambores. Não haverá bateria. Harpas, instrumento que tem melodia e harmonia. E não sobrepõe o cântico, porque o instrumento que mais Deus gosta de ouvir é a nossa voz. Por isso, harpas. Querido irmão, eu não sei tocar harpa, e talvez a maioria de vocês não sabe. Mas pela graça de Deus, no céu nós tocaremos harpa. Cada um receberá uma coroa, uma harpa, uma palma na mão e um novo nome. Não vai ser pandeiro nem bateria que Deus vai dar para nós, irmãos. É harpa, melodia e harmonia. Suave. E nós temos que aprender isso na terra, esse tipo de música.
Ele continua: o cântico de louvor dos remidos será claro, suave e melodioso. Jesus coloca sobre a cabeça dos vencedores a coroa de glória. Em cada uma tem o seu novo nome e a inscrição Santidade ao Senhor. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa de ouro. Os anjos dirigentes tocam as primeiras notas, e todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas da harpa. Não tem outro instrumento lá. Tirando suave música em ricos e melodiosos acordes. Toda música tem ritmo. Essa música também tem ritmo. Mas aqui predomina harmonia e melodia. Então só pode ser um ritmo natural, que não inibe a nossa mente, que não faz movimentação física. Não há uma nota desarmoniosa. É música majestosa e... Irmãos, se a música é perfeita com essas características, por que modificá-la? Se a música é perfeita, melodia, harmonia, ritmo natural, a melodia e a harmonia se sobrepõem ao ritmo. É perfeita, se nós modificarmos, ela se torna imperfeita. E no céu não tem coisa imperfeita. Nós precisamos aprender essa música aqui. Caso realmente estejamos querendo ir para o céu, o Espírito Celestial habitará em nosso coração, em nossa mente, aqui. Mas se não encontrarmos prazer agora nas coisas celestes, se não temos interesse em buscar o conhecimento de Deus, se a santidade não exerce a maior atração sobre nós, podemos estar certos que é vã nossa esperança do céu. Queridos irmãos, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, eu gostaria que nós lêssemos juntos. 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 9. Paulo está dizendo vós, mas eu vou modificar para nós. Nós, porém, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, que nós continuemos sendo esse povo. Deus disse que em breve voltará. E nós precisamos nos preparar para isso. Entre as preparações, nós precisamos fazer é corrigir os nossos atos de adoração. E nesses atos de adoração está a música. Deus gosta de ouvir música. Mas a música que Ele criou, a perfeita, não a que nós modificamos. Que o Espírito Santo ajude a todos nós, irmãos, a continuarmos crendo em Deus, nas coisas que Ele disse para fazer. E Ele dá o poder para nós fazermos isso, basta a nossa decisão. Vamos nos colocar em pé para a oração. Amantíssimo Deus, nosso Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho Jesus Cristo, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovaram novamente nessa manhã a todos nós. Obrigado por ouvirmos mais uma vez a Tua palavra, através da Bíblia, dos livros do Espírito de Profecia. Precisamos do poder do Espírito Santo e clamamos em nome de Jesus por esse poder.
pela terceira pessoa da divindade, que está sempre conosco, para continuarmos sendo o sacerdócio real. Continua conosco, Senhor, nos dias que aqui estaremos, queremos aprender mais. Que tudo possa ser feito conforme a tua vontade. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.